Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero pedir para você que trouxe a sua Bíblia, abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Nesse momento aí de pandemia, muitas pessoas, eu vou dizer assim, erroneamente, entenderam que esse texto estava falando da pandemia, quando na verdade não. Ele está falando de algo que ainda vai acontecer. A pandemia é só para nos mostrar, essa paralisação no mundo é só para nos mostrar o que a gente pode esperar, que se chama a grande tribulação, né? Então hoje nós vamos falar um pouco. Existe uma divisão de pensamento, uma divisão teológica que se chama assim, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então, o pré-tribulacionismo, ele acredita que a igreja não vai ver tribulação alguma, né? Ou não vai participar da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, Jesus vem, aí a gente vai morar no céu durante 7 anos, tá? E aqui vai ter a grande tribulação, aí só depois que Jesus vem. Então isso é muito comum, inclusive não é regra da igreja quadrangular, mas 99% até da igreja quadrangular acredita nessa visão pré-tribulacionista. E ela surgiu em 1830. Em termos teológicos, isso é muito recente, é muito novo, quer dizer, tem 1830, vai para quase 200 anos, né? Mas isso é pouco. Só que a gente tem a visão pós, e eu entendo particularmente, né, de que esta é a visão correta, é a que faz sentido, é a que se encaixa com toda a Bíblia, e não só com um versículo aqui e outro ali, mas com toda a Bíblia. Que sim, a igreja vai ver a tribulação, vai ver o anticristo, né, como está escrito na palavra. Não vou entrar hoje nessa questão, o porquê. São vários textos. Mas assim, é o que eu falo para os pré-tribulacionistas. Se tiver gente aqui que quer continuar pensando que a igreja não vai passar pela tribulação, não tem problema, né? Não tem problema. A gente não vai se tornar inimigo por causa disso. Mas eu sempre digo o seguinte, que assim, se Jesus vier agora, enquanto a gente está fazendo o culto, eu tenho certeza de uma coisa, eu vou subir, eu estou preparado, certo? Agora, se ele não vier agora, se vier só depois da tribulação, o pré-tribulacionista, ele não estará preparado. Aliás, eu pergunto aqui, sinceramente, já vou dar até a minha resposta. Alguém que estava preparado para essa pandemia, esse momento, eu não estava. Eu não estava. Tem alguém que estava, não precisa ter vergonha. Não, eu estava assim, não, né? Ninguém esperava. Se a gente falasse que viria um surto no mundo inteiro e ia parar o mundo inteiro, sabe? Quase ninguém ia poder trabalhar, comércio e tal. Se a gente falasse isso há 5 meses atrás, o que iriam dizer? É louco, né? É louco, imagina. É um absurdo. Então a Bíblia diz que vai ter um período que virá a tribulação. E nesse período também estará o anticristo. O anticristo e o seu povo vai sofrer algumas coisas no período da tribulação, mas ele vai ser um guerreiro que ele vai reinar por um tempo, principalmente em Israel. E aí a Bíblia fala como que vai ficar o povo de Deus. Tem um grupo, principalmente quem está lá, que vai morrer pelo nome de Jesus. Ai, que dó, que absurdo, claro que é. Só que tem uma coisa, gente, quando tinha a União Soviética, né, que
tinha o comunismo forte também, muitos pastores, muitos missionários morreram nesse período e muitos escaparam. O que eles diziam? Principalmente aqueles que depois foram mortos. Eles diziam o seguinte: olha, quem morre pelo nome de Jesus, ele está preparado para isso. Por exemplo, nós somos brasileiros, nós não nascemos nesses países onde desde criança eles já têm na cabeça que se for preciso morrer por uma causa, eles vão morrer, né? Morrer por uma causa. Nós não temos esse pensamento, a gente quer viver, tá? Então a primeira classe dos servos do Senhor na grande tribulação serão os mártires, aqueles que vão morrer mesmo, aqueles que vão pagar com a própria vida. Eles estarão preparados. Hoje em dia, no passado, tem pessoas assim também. Se você tem medo de morrer, se você não sente um chamado missionário, você não precisa ter medo da morte, porque Deus não te chamou para ir nesses lugares pregar a palavra. Então, se você está passando algum pavor, né? Hoje na internet um monte de gente está apavorado, está sem direção. Se está passando por esse pavor, não é com você o assunto. Você vai entrar no segundo grupo que nós vamos ler aqui, o grupo que será protegido pelo Senhor, tá? Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre ser protegido pelo Senhor na grande tribulação. O que nós vamos fazer na grande tribulação, né? Se ela acontecer, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se o pré-tribulacionista ele quer crer que não vai passar pela tribulação, creia, mas tenha o plano B, tenha o plano C. Vai que realmente a gente passe pela tribulação. Então a gente tem que estar preparado, tem que ter um lugar para viver, né? Porque não vai poder estar no sistema. Qual que é o sistema? Eles vão colocar uma marca ou na nossa testa ou na nossa mão. Antigamente, que marca que era essa? A gente ficava pensando um monte de coisa, porque são épocas. Quando inventaram a tatuagem, né? Deve ser isso aí. Tinha o Play Center, né? Não sei se vocês lembram do Play Center. Para entrar no Play Center, eles carimbavam na nossa mão. Eles gostavam de carimbar na mão direita ainda. Eu dava a minha esquerda. Quando eu era criança, eu ia lá com a mão esquerda, porque eu não queria, né, ser carimbado na mão direita, como está na Bíblia. Quando surgiu, nos anos 80, o código de barra, não existia isso. Aí surgiu, é o código de barra. Em 2005 veio o tal do microchip, biochip, do tamanho assim do grão de arroz, e até hoje ainda está se falando dele, né? Coloca na mão direita, agora pode colocar na esquerda. Só que o Bill Gates veio com uma ideia diferente, uma tatuagem eletrônica, né? Então são muitas possibilidades. Mas algumas coisas ficaram claras agora. Uma delas é o seguinte: você vai ser marcado por quê? Saúde. O que a gente vai ouvir? É para o teu bem. A gente vai ouvir isso. Não tenha dúvida. Tá? Agora, com essa pandemia, ficou claro para a gente isso. Claro como água. Certo? E aí está surgindo as tecnologias. Já existe na China, e a China quer trazer o 5G dela para cá, para nós e para todo mundo entrar no sistema. E qual que é? Tudo vai estar lá. Você é o fulano de tal. Eu estou vendo aqui que você ainda não foi vacinado de tal coisa. Você precisa se vacinar. Vai começar esse controle, né? Então vamos lá, Isaías 26. Então diz assim, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então vamos parar aqui um pouquinho só para entender naquele dia. Que dia que está falando? O dia que Jesus vier. Então quer dizer, quando ele vai pôr fim à grande tribulação, quando ele vai pôr fim ao anticristo.
tá? Então aqui está falando do final. Está falando que na terra de Judá, onde que é a terra de Judá? É ali em Jerusalém. Jerusalém é igual aqui, a gente está no estado de São Paulo. Então, da mesma forma, tem Jerusalém e tem a região da Judéia. É tudo uma coisa só. Então, está dizendo que vai se cantar, né? Um cântico, dizendo que a terra é forte. Mas vamos continuar. Versículo 2. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha a dica aqui para a gente. Deus vai conservar em paz nesse momento aqui de tribulação quem? Tá a dica aqui, ó. Quem confia em Deus. É só isso? Não. É também quem tem o propósito firme. O que está falando esse propósito firme aqui? Está se falando de coisas espirituais e de coisas naturais também. Quem se prepara, quem tem meta, quem tem objetivo, vai ser abençoado. Na vida é assim também. Tem muito crente, tem muita gente que está na igreja, que ora, jejua até, e não entende por que não é abençoado. Uma das coisas é que falta propósito, falta meta. Tem gente que quer prosperar, mas não faz um cálculo de prosperidade. Não pensa a longo prazo. Olha, eu quero tal coisa e eu vou levar 5 anos para conquistar isso. A maioria das pessoas dentro da igreja não coloca isso em prática, não pensa nisso. Só fala, vou fazer uma campanha, Deus vai me abençoar e tal, mas não planeja nada. Quem não planeja nada, quem não é firme, quem não tem propósito, não vai conquistar, não vai chegar muito longe. Tá? E muita gente que ainda não serve a Deus já entendeu isso, né? Só que aqui está falando de propósito espiritual também. E ser preservado na grande tribulação tem que ser um propósito, tem que ser uma meta no nosso coração. Vamos continuar. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 5. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate, humilha, até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Então aqui é uma declaração também. A vereda do justo é plana. O caminho da pessoa diante de Deus, então Deus coloca para a gente um caminho plano. Essa expressão bíblica quer dizer que é um caminho seguro, correto, né? Aquele tempo tinha muitos perigos. Por exemplo, o Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte. Qualquer pessoa, quando lê esse texto, ela entende a mensagem. Só que o vale da sombra da morte, ele existe de verdade, na cidade de Jericó. Ele é um vale, mas ele é um vale porque para você enxergá-lo, você tem que estar numa montanha. Então ele é o vale de uma montanha, você tem que estar nela. E tinha pelo menos 2 grandes perigos ali, por isso que ele era chamado de vale da sombra da morte. Um é que se você estivesse andando nessa montanha, você poderia despencar, era fácil você cair. E qual que era o segundo perigo? Tinha muitos saqueadores, muitos ladrões ali. Então a pessoa estava andando por aquele lugar, era fácil ser assaltada, tá? Então assim, por isso que a Bíblia ela tem essa expressão, quando ela fala de caminho plano, de vereda plana, é porque é onde você enxerga tudo, é onde você está bem. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, essa é uma poesia, é uma profecia. A gente tem que viver, porque está falando da alma, suspiro de noite por ti. Hoje nós não estamos vivendo isso, a maioria de nós, né?
Como que você dorme? Como que é a tua noite de sono? Por acaso, né? Não precisa levantar, não. Mas por acaso tem alguém aqui que quando vai dormir coloca o celular do teu lado, né? Ou até mesmo deixa na cama, aí você coloca um fone de ouvido, vai ouvindo até dormir. Por acaso alguém faz isso? Ou se não ouve música, ou se não ouve nada, mas deixa o celular pertinho, né? Tem alguém que faz isso? Eu acho que talvez a maioria, né? Hoje em dia é assim. Hoje a gente está muito informatizado, robotizado. Naquele tempo não existia celular, não existia energia elétrica, não existia televisão. Então as pessoas, com uma expressão antiga que a turma dizia assim, vamos dormir com as galinhas, né? Quer dizer, escureceu já é para dormir. O homem vivia assim, acordava cedo e tal. No período da tribulação, provavelmente nós vamos ter que esquecer os celulares, a televisão, não vai dar para levar junto. A gente, dependendo de como vai ser a grande tribulação, de como ela vai chegar no Brasil, a gente vai ter que se desligar dessas coisas, para não ser achado mesmo. Porque senão vão obrigar a gente a colocar a marca, né? Então a gente vai ter que ter uma vida tranquila, certo? Então, assim, aí esse versículo vai voltar a ser a realidade. A gente suspira, quando a gente respira a natureza, a gente já sente a presença de Deus. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a Tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se aproxima da hora de dar à luz, se contorce e dá gritos às suas dores, assim fomos nós na Tua presença, ó Senhor. A grande tribulação, ela mostra na Bíblia que é como dores de parto. É um momento que a gente não quer passar, mas que a gente vai passar e vai ser rápido. Porque quando chega a hora da mulher dar à luz, mesmo que demore um pouco, mas vem e vai. Quando viu, nasceu. Tanto é que a primeira vez a mulher fala, já nasceu? Né? Ficou aquela dor, ficou aquele incômodo que ela não queria passar, mas a hora que nasceu, nasceu, né? E vem a alegria. Então, a grande tribulação ela é assim também, como dores de parto, mas quando que vai nascer? A hora que o Senhor vier trazer justiça na terra. Versículo 19 ao 21. Vós, os vossos mortos, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vamos parar aqui primeiro, só para explicar essa parte. Quando a gente lê, que coisa esquisita, Isaías falou que o meu cadáver, estava falando da morte. Sim, Isaías sabia que ele ia ver a morte. Então ele disse o que ia acontecer com ele. Essa é a nossa esperança. O dia que Jesus voltar, vai ter uma palavra que se chama arrebatamento. Só que antes do arrebatamento tem outra que se chama a ressurreição dos mortos. Paulo explicou mais claramente do que... O Paulo explicou com mais detalhes, melhor dizendo, aquilo que Isaías está falando aqui. Paulo disse o seguinte: os mortos ressuscitarão primeiro. Aquele que está lá na sepultura, sim. Aquele que foi enterrado, sim. O Senhor vai trazer tudo de volta e esse corpo ele será glorificado. E nós temos que ter essa esperança. E aqueles que não vão morrer? Paulo disse que após os mortos ressuscitarem, os vivos também serão arrebatados. Eles vão subir e nós vamos nos encontrar com o Senhor nas alturas. Agora, olha só o que diz o versículo 20 e 21. Vai, povo meu,
entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então o pessoal leu esse versículo e falou: isso aqui é o isolamento que a gente tem que ter agora, essa quarentena. A gente tem que ficar em casa, fechar a porta, né? Porque Deus está passando aí e está castigando a turma. Não, esse versículo, esse texto não está falando disso. Nós lemos o capítulo inteiro praticamente, gente. O que está falando? Está falando do dia do Senhor. O Senhor vai trazer livramento, né? Então, por que fala que fecha a porta? Porque antes do arrebatamento, aonde que a gente vai estar? Na grande tribulação. Aí nós vamos ter que ficar dentro de casa. Aqui está falando ainda, esconde, né? Versículo 20. Entra, vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento. Quanto que é esse momento? 3 meses, como que a gente está passando? Não. A Bíblia fala exatamente qual que é o período. 3 anos e meio. Que vai ser o tempo de tribulação. 3 anos e meio. Para Deus é um momento. Ele falou isso que veio sem demora. Já faz 2000 anos que ele falou isso, né? Então, 3 anos e meio. Então, a palavra de hoje é para a gente entender o seguinte. Primeiro, se você tiver um chamado missionário para ir pregar nos países proibidos, essas coisas, então aí Deus vai revelar para você se você vai morrer ou não, tá? Se você não tem esse chamado, eu já vou dizer para você, você não vai morrer. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar apavorado, tá? Mas se porventura você morrer também, você estará com o Senhor. Lembre-se, a morte é um prêmio, né? Mas essa é a primeira notícia, você não vai morrer. Segundo, se você andar reto diante do Senhor, você vai ter paz, tá? Na grande tribulação, nós vamos ter paz. Se nós estivermos preparados, irmãos, a gente vai passar os 3 anos e meio bem,